Vamos chamar então, Débora, nosso primeiro convidado aqui do nosso Top News, que é o Robert Bonifácio, cientista político, para bater um papo com a gente. Tudo bem, Robert? Ótima tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar a falar aí sobre Petrobras, começar falando sobre Petrobras, né, que decidiu mudar a governança da política de preços, né? Até então a política de preços era definida pela presidência da Petrobras, em acordo aí com as diretorias de comercialização e financeira, né, e finanças, e pela decisão tomada nessa quarta. A partir de agora, o próprio Conselho aí de Administração também deve participar das discussões aí sobre a definição da política. Quer dizer, Robert, é isso mesmo? Como que você avaliou essa mudança, né? Inclusive positiva para a companhia? Olha, Felipe, essa mudança, ela não traz novidades em relação ao que compõe, né, o preço dos combustíveis, né? Ela é uma mudança no que se refere à forma de deliberar, né, as decisões. Então, o Conselho decidir sobre o novo preço, você ganha em relação à qualidade da decisão, porque você vai ouvir mais atores, né? Você vai ouvir conselheiros que representam acionistas minoritários, o acionista majoritário, que é o governo federal, mas você pode perder em rapidez de decisão e até mesmo de uma homogeneidade, um padrão de decisão, né, da companhia em relação aos preços. Isso tudo vem, né, a gente que está acompanhando sabe, a partir de um estressamento, né, do presidente da República com as várias diretorias da Petrobras que estiveram sob o seu mandato, no sentido de atribuir a Petrobras a culpa pelos preços dos combustíveis, né? Quando não a Petrobras, também aos governadores. E é uma tentativa aí, certamente essa decisão é uma tentativa de apaziguar os ânimos e de ter maior sintonia entre a presidência da República e Petrobras. Falando agora um pouco sobre política, mais sobre política, né? A gente teve essa pesquisa, né, do Instituto Datafolha mostrando, a gente até trouxe essa informação aqui nessa quarta-feira, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem preferência no eleitorado adolescente e jovem, né, das 12 maiores capitais do país, com 51%. Já Bolsonaro tem 20% da preferência desse público. Depois é quem vem Ciro Gomes, candidato do PDT, com 12%. O que você acha que tem feito Lula se destacar entre esse público mais jovem? Acredita que ainda haja tempo para Bolsonaro conseguir recuperar esse público? O que ele poderia fazer para reverter isso? Débora, muito interessante a pesquisa do Datafolha, porque eles fizeram uma amostra representativa dos jovens de 12 capitais brasileiras. A gente, obviamente, tinha tido acesso a outras pesquisas eleitorais em que aparecia a intenção de voto para os jovens, mas não de maneira significativa em termos da amostra, né, em termos da população. E agora a Datafolha traz essa diferença muito grande do Lula em relação ao Bolsonaro nesse estrato. Acho que são muitas coisas que a gente pode debater a respeito disso, viu, Débora? Uma das coisas clássicas nos estudos de cultura política é que o jovem, em geral, ele tem um comportamento menos tradicional, né? Então, ele tende a repelir instituições e políticos tradicionais, né? Então, são os jovens, por exemplo, que mais protestam, né? São os jovens, por exemplo, que mais votam nulo, né? E são os jovens que sempre costumou votar ao longo do tempo em alternativas, por exemplo, mais radicais à esquerda, né? Obviamente que Lula não é uma candidatura radical à esquerda, mas o Bolsonaro representa muito bem essa política tradicional. Ele foi eleito em 2018, tentando vender a imagem de um outsider, vamos dizer assim, embora tenha tido quase 28 anos, se não me engano, até 2018, de mandato parlamentar. E ao longo do mandato, o Bolsonaro abraçou o Centrão, né, e trouxe opiniões muito conservadoras e negacionistas em relação à relação homoafetiva,
em relação ao tratamento da pandemia, em relação a negros e quilombolas. Enfim, eu acredito que o conjunto da obra no exercício do mandato do Bolsonaro, aliado a uma característica estruturante desse eleitorado jovem, levam a essa situação do Lula com 51% de intenção de voto. E cabe destacar que Lula não é um jovem, né? Ele é o candidato mais idoso da disputa, mas ele é o antagonista, né? Ele é o representante que apresenta maiores chances de tirar o Bolsonaro do poder. E tudo isso leva a essa situação do jovem apoiando o Lula com mais de 50%, né? Os jovens apoiam o Lula em relação ao Bolsonaro. É uma distância muito grande e os jovens, assim como as mulheres e os mais pobres e os nordestinos, são o que dão ampla vantagem a Lula, né, nessa disputa com o Bolsonaro à presidência da República. E é o curioso, né? Porque se a gente para poder pensar, Bolsonaro sempre teve uma atuação muito forte na internet, né, nos meios digitais, inclusive, onde está bem concentrado esse público, né, inclusive com lives semanais, desde a época da campanha 2018, esse sempre foi um aliado, né, foi uma arma aliada, né, se assim a gente pode dizer, do presidente Jair Bolsonaro, ainda assim não conseguindo cativar esse público, né? Bom. Pois e inclusive, Robert, você citou aí a questão da idade do ex-presidente Lula, né, que inclusive chegou a afirmar nesses dias aí que não tem nenhuma pretensão de concorrer a uma reeleição, citando até a própria questão da idade aí como um fator determinante para isso, né? E aí, foi mais um fator político ou realmente você acredita aí nessa afirmação do ex-presidente, hein? Olha, Felipe, quem acompanha a política, eu acho que já está aí vacinado com essas declarações, né? O Lula tem, se não me engano, 77 anos, né? Ele disse que, se eleito, não vai tentar a reeleição. Para a gente não voltar muito na história, vamos lembrar o Eduardo Leite, né? Que foi o governador do Rio Grande do Sul, foi eleito em 2018, dizendo que, se eleito, não seria candidato à reeleição. Tentou insistentemente ser candidato à presidência da República e, como não colou, a surpresa, né? Eduardo Leite é candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, né, um caso clássico também, né? Foi o José Serra, se não me engano. Não, o José Serra, ele disse que cumpriria o mandato de prefeito e depois foi candidato a governador. Me desculpe pelo erro. Mas são vários exemplos históricos de que essas promessas de não manutenção do poder, elas não podem ser levadas muito a sério, tá? O fato, se há algum político que diz que, se uma vez eleito, não será candidato à reeleição, eu acho que seria de bom tom desse mesmo político já apresentar na campanha uma minuta de projeto de lei acabando com a reeleição no Brasil, né? Seja estendendo o mandato, né, para 5 anos e não tendo mais reeleição, ou mantendo as coisas como estão, né? Senão são promessas vazias, né? Eu acredito o seguinte: uma pessoa como Lula, que é muito apegado ao poder, e aí não faço nenhum juízo de valor se isso é bom ou ruim, né? Mas a sua trajetória pessoal mostra isso, que ele é muito apegado ao poder. Se ele for eleito e tiver saúde, eu acho que ele continua nessa jornada política. Agora, se ele realmente cumprir com sua palavra e for eleito, vai ser interessante observar quem que vai ser o escolhido, né, para sucedê-lo, né? Lá em 2010, ele saiu da presidência da República com mais de 70% de aprovação, indicou a Dilma Rousseff, um perfil muito distinto ao seu, né? Menos carismática, menos maleável no trato político, e a gente viu que foi um erro histórico, né? Vamos acompanhar aí se o destino trouxer mais um mandato para o Lula, daqui a 4 anos a gente volta a conversar sobre isso. Será que ele vai ser candidato à reeleição ou não? Pois é, vamos aguardar. Robert, vou falar um pouquinho sobre esse contingenciamento aí, né, de quase 6 bilhões aí no orçamento, que está preocupando aí, inclusive, gestores da campanha e reeleição do presidente Bolsonaro, né? E você acredita que, mais uma vez, aí os recursos serão
congelados aí em ministérios estratégicos aí, né, como educação, ciência e tecnologia e até agricultura. Você acha que os serviços fundamentais à população aí mais carente já podem ser prejudicados aí nesse momento que a gente vive aí de pré-eleição aí, ou isso inclusive pode gerar aí mais dificuldade aí na reeleição do presidente? Felipe, eu acredito que os efeitos disso vão ser mais sentidos em 2023, né? Uma vez que o que está em cena é a diminuição de impostos, né, do ICMS dos estados, do percentual, né, máximo de cobrança para diminuir o valor dos combustíveis, o aumento do Auxílio Brasil e uma série de auxílios a categorias específicas, todos eles com validade até 31 de dezembro deste ano. O que eu penso? Assim, por um lado, obviamente que a gente vive uma situação complicada no país, né, em termos socioeconômicos. Então, assim, é preciso alguma intervenção do governo de modo a minorar as mazelas da população, né? Porém, tudo depende de como as coisas são feitas. Da maneira em que as coisas estão sendo conduzidas, você tem, por um lado, uma não sustentabilidade das ações para além deste ano, e segundo, até mesmo uma destruição de procedimentos e de desenhos de políticas públicas que estava dando muito certo, viu, Felipe? Vejam bem, serão 40 bilhões, se não me engano, que serão gastos até o final de ano para garantir esses auxílios e para garantir a diminuição do preço dos combustíveis. É um preço muito elevado e que gera, em contrapartida, né, um contingenciamento, o contingenciamento atual dos ministérios, e vejam só, em áreas que são estratégicas para o país. Sempre que há um corte do orçamento, pelo menos desde Dilma Rousseff, desde 2015, a gente observa que esse corte vem em áreas estratégicas do país. Educação, ciência e tecnologia, e agora até a novidade, né? A agricultura, meio ambiente. Isso dificulta o Brasil do futuro, né? Isso dificulta uma transformação da sociedade rumo a uma sociedade mais tecnológica, mais autônoma em termos de ciência, de tecnologia, e uma sociedade mais desigual. Um corte em educação, por exemplo, vai afetar a educação pública, que é onde está, desde o ensino primário até a universidade, a maior parte da população mais pobre desse país. Um corte em ciência e tecnologia significa que continuaremos muito dependentes de produtos industrializados, de produtos tecnológicos que são caríssimos e que nos trazem uma dependência tecnológica muito grande, ao passo que grandes nações que há poucas décadas eram consideradas subdesenvolvidas, como a Coreia do Sul e a China, fizeram maciço investimento em educação, em ciência e tecnologia, e hoje estão em outro patamar, deixaram o Brasil a comer poeira, né? Então, assim, é importante uma intervenção estatal nesse momento em que temos alta taxa de inflação, alta taxa de desemprego, crescimento de desigualdade, mas é preciso saber como fazer. Não dá para vender uma solução de curto prazo, até o final do ano, que não é sustentável para os próximos anos. É uma irresponsabilidade também com possíveis novos governantes, né? Então, se o Bolsonaro não for reeleito, ele vai entregar um orçamento muito complicado para o próximo presidente. E vai cair no colo desse próximo presidente problemas de educação, ciência e tecnologia, problemas socioeconômicos. Até quando a gente vai conseguir manter um Auxílio Brasil a R$600, né? E o pior de tudo, né? O Auxílio Brasil a R$600 custou a morte do programa Bolsa Família, que era muito bem sucedido, que tinha contrapartidas que não existem mais na área de saúde, na área de educação. Então, assim, eu acho que o governo pôs os pés contra as mãos e no afã, né, de resolver problemas sociais e de ter um retorno eleitoral com isso, vai nos trazer muitos problemas que vai demorar alguns anos para ser consertados.
Bom, agora falando um pouco sobre a herança do Ciro Gomes, né? Bom, já temos a confirmação dele como candidato presidente pelo PTB, dando alargada, inclusive, às convenções, né, de lançamentos a candidatos. Bom, o discurso dele é anti-Lula e anti-Bolsonaro. Ele tenta, inclusive, apresentar como representante da chamada terceira via, historicamente, né? Ciro até já tenta isso há um tempo, mas ele nunca alcançou 2 dígitos de intenção de votos em pesquisas eleitorais, nem em pleitos efetivamente, né, realizados. Acredita-se que assim como que aconteceu em 2018, após o primeiro turno da eleição, caso ele repita o resultado de 2018, ele não apoiará nenhum dos candidatos ao segundo turno. E, aliás, ele tem falado sobre isso. A grande discussão nos comitês de campanhas é sobre quem vai ficar com o espólio de Ciro Gomes no segundo turno. Porque 8%, esses 8% que ele tem das intenções de voto, pode acabar ajudando a mudar um cenário tão polarizado como esse que a gente já tem acompanhado, né? Débora, interessante você trazer à tona essa discussão, né? O Ciro, me parece que está passando por um inferno astral, né? Porque eu quero chamar atenção tanto para a sua situação no âmbito nacional, que você fez muito bem aí a leitura, mas também para o Ceará, né, que é o seu domicílio eleitoral, né? Ele é cearense. Em ambos os locais, em ambas as disputas, ele está vivendo uma situação complicada. Pelo seguinte, em âmbito nacional, o Ciro sempre quis se pôr como terceira via, mas tem um comportamento que, convenhamos, né, ele é muito pouco atraente para alianças, né, uma vez que ele tem que ser sempre o candidato, né, e ser um candidato tendo menos de 2 dígitos de intenção de voto não lhe traz muito poder de barganha, né? Essa é a grande questão. O discurso que o Ciro tem adotado há mais de ano é de bater nos 2 lados. É de bater em Lula, e aí é uma novidade, né? Assim, é uma novidade na maneira que ele está fazendo, de maneira mais agressiva, né? Ele começou a fazer isso de maneira mais agressiva depois das eleições de 2018. E bater em Bolsonaro, a fim de atrair um eleitor que votou em Bolsonaro em 2018 e está insatisfeito com o atual governo, e de atrair parte dos votos de uma centro-esquerda. Acho que tem alguns motivos para ele não ser bem sucedido. Primeiro que ele é muito atrelado a uma visão de centro-esquerda. Isso traz muita desconfiança a um eleitorado de centro-direita ou de direita mais radical, né? Assim, esse eleitorado não consegue ver em Ciro Gomes um representante. Por outro lado, os esquerdistas e centro-esquerdistas, eles têm um candidato preferido, que é o Lula, né? Então, o Ciro ficou ali sem conseguir construir um arco de alianças robusto, e o PDT é um partido médio, né? E certamente vai sair menor dessas eleições. Ele fala sozinho, ele não tem pessoas para ecoarem sua voz ao redor do Brasil, em todos os estados. Então fica muito difícil, embora Ciro, no meu entender, seja um candidato preparado, ele escreveu um livro que funciona como o seu plano de governo, é uma pessoa que tem leituras muito, muito interessantes sobre os problemas do país, mas ele não consegue transformar isso em capital eleitoral. Ele está estacionado em 8%, 9% há muito tempo, e a pergunta é, para quem irá os votos do Ciro para um eventual segundo turno, se ele não estiver lá? O que as pesquisas, Débora, mostram é que a maior parte vai votar no Lula, tá? Se for o Lula e Bolsonaro no segundo turno. E uma parte vai para o Bolsonaro. Então, aí a maior parte da herança do Ciro, né? O Ciro não tem filho único, né? Vai ter 2 filhos no segundo turno, mas o filho que receberá a maior parte da herança vai ser o Lula. E destaco, adicionalmente, a questão no Ceará. Me parece que é incontornável uma situação de rompimento de uma aliança de décadas, tá? Entre o PT e o PDT de Ciro Gomes no Ceará, né? Que contribuiu para a eleição do irmão dele para governador, né? Do Camilo Santana, ex-governador, né? O último governador do Ceará, né? Que é do PT. Vai haver uma ruptura ali. E isso pode ocasionar até mesmo uma ausência do candidato do PDT
no segundo turno das eleições a governador do Ceará, a ver, né? Vamos observar o andamento dessas questões, mas houve um rompimento. A atual governadora, Isolda Sela, é do PDT e rompeu, né? Pediu a desfiliação do partido e rompeu com os Ferreira Gomes, né? Que é a família do Ciro lá no Ceará. Então, assim, ele vive um inferno astral tanto na disputa para a presidência da República quanto para o governo do Ceará. Certo, Robert, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora. O Robert Bonifácio, que é cientista político, o assunto não falta para a gente debater aqui, falar de política. Obrigado mais uma vez, viu? E até a próxima. Uma ótima tarde para você. Obrigado.